Olá a todos os psicometricistas, a todas as pessoas que me estão a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio da mentoria Psicometriz. Este episódio vai dar início a um tema que diz respeito ao trabalho de muitos dos psicometricistas. É um tema, como todos os outros, que surgiu por uma seguidora minha no Instagram, por uma colega nossa, uma psicometricista, que questionou como funciona a psicometricidade em contexto escolar. Para responder a esta questão, eu decidi reunir 5 experiências diferentes, mas no mesmo contexto. Portanto, serão 4 pessoas convidadas para partilhar esta experiência, todas elas de origem diferente, mas com o mesmo propósito, que é intervir neste contexto. Eu já deixei uma pista na minha página de Instagram. Não sei se alguém já descobriu quem serão as próximas convidadas, mas vai ficar ainda em suspense. Eu vou deixar que descubram ao ouvirem os episódios que estão para chegar. Como funciona a psicometricidade em contexto escolar? Na minha opinião, a psicometricidade em contexto escolar pode ter várias vertentes, ou seja, dependendo do objetivo que é traçado, a psicometricidade também terá um objetivo diferente, a forma como a intervenção será feita. No meu caso, eu trabalho em contexto escolar porque estou contratada por uma associação onde o meu trabalho se desenvolve num projeto socioeducativo. Portanto, eu estou a acompanhar crianças e jovens e as suas respectivas famílias e como um dos objetivos da associação é promover o contacto de proximidade com a escola, decidimos propor uma atividade designada Escola Aberta, onde são feitas então estas sessões de psicometricidade. Eu vou lá todos os dias para estar com 2 grupos diferentes. Estou desde o 1º ao 4º ano. Porque estes grupos, como é que foram escolhidos? Portanto, inicialmente houve uma reunião com a diretora da escola para apresentarmos qual o objetivo desta atividade, qual a sua pertinência para o local onde a escola também está inserida, a pertinência tendo em conta as crianças que nós também acompanhamos e que frequentam esta escola. E foram então entregues fichas de sinalização a todos os professores. Eles tiveram que reunir, já tinham uma lista breve de alunos que iriam sinalizar, mas esta lista permitiu-lhes perceber que não seriam só alunos do bairro, ou seja, que viviam naquela zona, que iriam precisar deste apoio. Portanto, esta ficha de sinalização tinha os motivos de sinalização e ainda eles tinham que identificar os indicadores físicos, comportamentais, académicos e familiares. E estes indicadores tinham uma frequência, ou seja, se eles aconteciam raramente, se aconteciam muitas vezes, frequentemente, ou seja, tinham que quantificar esses indicadores. E pronto, e a partir daí, e depois destas crianças também terem o consentimento das famílias para participarem na atividade, começaram a decorrer estas sessões na escola. Estas sessões ocorrem em horário do intervalo ou das AECs, mas de uma forma alternada. Por exemplo, eu na segunda-feira vou à escola no período do intervalo para dar sessão ao grupo A. E, a seguir, na hora da AEC, dou sessão ao grupo B. Na semana a seguinte, é o grupo B a ter a sessão na hora do intervalo e o grupo A vai para a AEC. Portanto, vamos alternando para eles não irem perdendo nem a oportunidade de estar no intervalo, nem o que é feito nas AECs. Isto porque há AECs que são repetidas, que eles têm 2 vezes por semana, então teve-se aqui um cuidado juntamente com os professores de ajustar um horário o mais adequado possível. Os principais cuidados a ter em conta neste contexto é
No meu caso, eu trabalho com muitas crianças e famílias vulneráveis, portanto, um dos cuidados é ter em conta a situação familiar desta criança, a situação e a história de vida desta criança, porque eles têm origens de famílias muito diferentes. Eu trabalho com crianças de várias etnias e isto é preciso ter muito em conta porque estas crianças têm muita dificuldade em adaptar-se à escola ou então aos colegas devido a estas questões, às questões familiares, às questões da sua nacionalidade. Há aqui muitas questões ao nível da identidade que afetam a aprendizagem destes meninos. E isso é dos principais fatores a ter em conta e é desconstruir essas questões com a criança. O porquê dela não se identificar com o outro, o porquê dela não se identificar consigo própria e também lá está, perceber qual o papel dela na sua família, porque eu trabalho, estas crianças de primeiro ciclo muitas vezes já têm muitas responsabilidades acumuladas, no sentido de cuidar do irmão, ou então têm vivências menos desfavoráveis. Portanto, são situações muito delicadas. Ou seja, 2 fatores aqui a ter em conta. A questão familiar e a questão da identidade da própria criança. Como ela se vê a si própria e como ela se vê perante os outros. E trabalhar muito essa questão que também está aqui no foro emocional e que acaba por se refletir em termos comportamentais e de aprendizagem. Como é que eu giro ou organizo o meu acompanhamento? Portanto, de acordo com esta minha experiência, eu desenvolvi um caderno de registro que já foi partilhado com vocês. Alguns dos psicometricistas que me seguem adquiriram este caderno que eu construí, lá está, com base nesta experiência, porque eu trabalho em grupos e eles não são muito grandes, mas em termos de observar e conseguir depois também construir os meus relatórios para os professores, achei que é um material fácil para eu registar e depois permite-me, quando eu tiver que fazer um relatório, o facto de quantificar os meus critérios, já consigo perceber, ok, esta criança teve um desempenho de 3, de 4, de 2, isso me permite ter uns resultados mais visíveis e mais perceptíveis também para apresentar, mesmo em termos de gráficos, para se perceber a evolução daquela criança num determinado critério de êxito. Portanto, este foi o material que eu construí e pronto, estou aqui a receber alguns feedbacks das pessoas que o adquiriram, também para o conseguir melhorar, mas na minha opinião e de acordo com alguns feedbacks que eu já tive, é um material que é muito útil e prático, acima de tudo, que é aquilo que eu preciso no meu trabalho, porque lá está, eu não trabalho só na escola. A escola é uma atividade do projeto onde eu estou a trabalhar, neste projeto socioeducativo onde eu faço acompanhamento, portanto, é um material prático que me acompanha nestas idas à escola e onde eu registro aquilo que está a ser feito de uma forma muito sintética. A questão se eu articulo ou não o meu acompanhamento junto dos pais e professores ou outros profissionais, é assim, eu não articulo o meu acompanhamento, ou seja, sou eu que defino objetivos, que traço o plano de sessão, de acompanhamento propriamente dito, mas vou temos as reuniões trimestrais, tanto com os pais como os professores, mas numa questão de dar mais um feedback e nomeadamente com os professores, perceber como é que estas crianças evoluíram em contexto de sala de aula e no recreio, mas há aqui uma articulação de uma forma talvez um pouco informal, que é eu diariamente ou semanalmente eu vou conversando com os professores e eles vão-me dando algumas pistas. Olha, este menino teve isto, já conseguiu fazer isto, olha, tem atenção a isto, ou explora mais esta questão. Portanto, é desta forma que eu articulo o meu trabalho, através de conversas, em que eu vou percebendo que devo dar mais atenção a este pormenor naquela criança, ou então que ele já evoluiu, portanto vamos continuar a trabalhar, ou então vamos passar para o objetivo a seguir. Portanto, esta articulação é feita desta forma. Com os pais é apenas através das reuniões
trimestrais, e aqui é um desafio também difícil, é o contacto com os pais, também pelo motivo que eu já disse anteriormente, porque são famílias com histórias de vida delicadas e nem sempre têm facilidade de ir à escola ou de atender uma chamada, portanto há aqui um desafio na questão familiar. Aqui as minhas inspirações que me movem no meu dia-a-dia para trabalhar neste contexto. O que me move diariamente é mesmo cada caso, cada criança. Para mim é muito bom estar com estas crianças e conseguir identificar as suas potencialidades, os seus pontos fortes, aqueles pontos que muitas vezes parece que ninguém vê e que nós, psicometricistas, terapeutas, conseguimos ver. E às vezes eu penso, como é que é possível esta criança ter esta potencialidade, esta característica tão boa e tão única, e como é que não é aproveitada na escola? Como é que esta criança não consegue ser visível aos olhos dos outros desta forma? Eu não sei se isto é claro para toda a gente, mas eu questiono muito sobre esta questão, porque às vezes lá está, os professores vêm ter connosco, ele tem dificuldade nisto, ele é impossível, o seu comportamento é muito disfuncional, não sei o quê, não sei o que mais, mas depois individualmente estas crianças têm muitas potencialidades e eu começo a pensar que provavelmente é este modelo educacional que não está pensado para aproveitar estas potencialidades, porque cada vez mais nós somos pessoas completamente diferentes, temos origens diferentes e numa escola tão heterogénea em contexto de nacionalidade, todos nós temos algo para dar e estas crianças têm muito. Portanto, a minha inspiração é mesmo conseguir ver estas potencialidades destas crianças, o sorriso delas quando elas sentem o sucesso. É muito bom, é isso que me inspira, é porque para mim, o desafio está em fazer acreditar a estas crianças que elas são capazes. E isso vai ser a chave para que elas consigam ter sucesso na aprendizagem, para que elas consigam ter mais atenção, diminuírem aqueles comportamentos mais agressivos. Recomendações que eu vou dar para os psicometricistas é não desistir, estar atento e ouvir com atenção estas histórias, principalmente para quem trabalha num contexto mais social, ou num contexto social, mas que envolve o contexto escolar, que é preciso, lá está, perceber quais os valores destas crianças, destas famílias, para conseguirmos adequar a nossa intervenção, os nossos objetivos, de uma forma que seja funcional para aquela família. Eu não sei se isto é claro, mas eu posso também falar individualmente com cada um de vocês, para quem tiver dúvidas, quem quiser perceber mais sobre esta minha intervenção em contexto escolar e a sua articulação com o contexto social. Estou disponível para falar. Podem enviar-me uma mensagem para qualquer uma das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Mentoria Psicomotriz, ou então por e-mail, mentoriapsicomotriz@gmail.com. Obrigada por estarem desse lado. Fica atento ou atenta para saberes mais sobre como funciona a psicomotricidade em contexto escolar e lembra-te que juntos pela experiência vamos construir o teu futuro. Até ao próximo episódio. Um beijinho.